Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo no YouTube, qualquer hora dessa. Estamos aqui na prévia do verão, chegando no verão 2021-22, na Praia de São José, que era a antiga Fazenda São José, com uma pessoa especial para essa região, que tem uma carreira na área bancária e que, em detrimento de ter feito uma bela carreira na área bancária, hoje tem o que a gente chama de startup. A gente não, a geração mais jovem, minha geração fala assim, um empreendimento novo, tem um novo projeto. Agora tal da startup, uma startup, vou falar um pouquinho mais de anglicismo, é uma fintech, que é o Leilão Cacau, que é uma das ideias mais surpreendentes, mais criativas que eu vi no mercado de cacau nos últimos 30 anos. E não vou me alongar muito, vou deixar o próprio Orland Tildes falar sobre esse belo projeto de fintech e ele se apresentar, porque é uma pessoa realmente que tem uma história e um futuro revolucionário aqui para a região. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A tecnologia, o YouTube tem essa vantagem, a gente assiste na hora que quer, né? E Kleber, é uma honra estar aqui, né? Poder desfrutar da Praia de São José, desse belíssimo local, né? Algo assim muito, muito bom. Eu não conhecia, estou conhecendo agora, né? 2 dias, 3 dias para cá, e realmente é uma honra. Eu tenho uma história, Kleber, em banco. Trabalhei no Banco do Brasil 31 anos e fui gerente de algumas agências aqui na região. E nós estávamos começando há pouco. Foi uma escola muito boa para mim, né, em termos de vida, de experiência na área financeira. E apesar de bancário, eu passei boa parte desse tempo, desses 31 anos, também como proprietário rural. Então eu tenho propriedade, tenho roça, né, que é mais fácil, isso já há uns 35 anos mais ou menos. Então a minha história é mais ou menos isso, banco e roça. Então, vocês estão entendendo por que nesse primeiro programa do Bancada do Cacau, da rede Cacau, a gente convidou o Orland Tildes. Ele tem tanto o lado de estar de um lado do balcão, como na área financeira, representando o sistema financeiro nacional em sua instituição mais tradicional, que é o Banco do Brasil, como também do outro lado do balcão, como proprietário e sabendo todas as dificuldades, desafios, bonanças e apertos de ser cacauicultor, de ser produtor rural em uma região tão peculiar. Eu costumo brincar, sem demérito nenhum a meus amigos gerentes de banco, que antigamente gerente de banco era cabra-homem, tinha caneta. Hoje o que se fala em estruturação financeira e de captação de recursos com estruturação financeira, planeamento, desenho de fluxo, o gerente tinha que fazer. Ele tinha autonomia para fazer e julgar certos... Hoje o gerente é mais engessado. Como é que foi essa transição no sistema financeiro de 75? Como é que você fala que entrou no banco e saiu no outro? Como é que foi essa transição? Na realidade, eu entrei em um banco, saí em outro, por vários motivos. Porque o banco era mais generoso com o funcionário, reconhecia mais as qualidades, né? E também essa questão tecnológica. Eu trabalhei na carteira rural durante boa parte, comecei na carteira rural, trabalhei muitos anos na carteira rural, e a coisa era muito manual, né? Foi na época que implantou o Sky, os mais velhos vão lembrar, e então a gente tinha um contato mais próximo, e como você bem disse, nós tínhamos mesmo não sendo gerente, mas a gente tinha mais um poder de conceder o custeio, o penhor rural para o produtor na época. Então essas mudanças, elas vieram ocorrendo, mas ela teve um marco,
que foi em 1988, na promulgação da Constituição que nós temos hoje. Então ali, o banco, que não era um banco de mercado, digamos assim, era um banco de governo voltado para o fomento da agricultura, indústria, etc., passou a ser um banco de mercado como outro qualquer. Então até ali o banco não tinha metas, passou a ter metas, e o tratamento com o funcionário também mudou radicalmente. Então, essas mudanças que ocorrem, a gente entende até que é natural, o mercado exige mudanças, mas não foi fácil não. Para nós, funcionários, não foi fácil. Com certeza, 88 foi um ano que o Brasil mudou, deu mais força ao Ministério Público, a Constituição de 88 regulamentou, e ao mesmo tempo era prévia dos anos 90, que foi uma época que o liberalismo econômico foi bem mais agressivo e começou a se falar. Apesar de a gente viver um momento no governo militar, ditadura, você tinha realmente, como você fala, os bancos, que o Caixa Econômica, especialmente Caixa Econômica e Banco do Brasil, tinham uma visão macroeconômica, uma visão de ser, que se fala em economês, de uma visão mais keynesiana. Keynes é aquele economista inglês onde o Estado achava que deveria ser um interventor, um catalisador e fazer ações para a economia vibrar. Exatamente. Então, você tinha essa percepção em 75 até 88 que o Banco do Brasil era um fomentador de um desenvolvimento regional. E o banco era esse agente do governo que estava na linha de frente no financiamento de obras públicas, financiamento da agricultura, da indústria, comércio. Mesmo porque, Kleber, o Banco do Brasil era quem detinha as contas do governo, ou seja, os recursos públicos estavam com o governo, e aí, com a Constituição, foi criado o Banco Central. Aí o banco deixou de ter aquele recurso a custo zero, né? Isso foi importante, e aí a partir daí o banco teve que mudar radicalmente sua forma de atuar no mercado, né? A minha missão aqui no Bancada do Cacau, quando fui gentilmente convidado por Caliane, Marçal, você também abraçou, validou esse convite meu, não é para fazer um bate-papo muito ameno, não. O termo Caliane tem que botar pimenta. Botar pimenta. Então, vou lhe fazer uma pergunta. Para atiçar também, o Banco do Brasil com certeza cumpriu esse papel e de ser, vamos dizer, você usou um termo até generoso, mas com o cliente. Por outro lado, os clientes respondiam, ou você bem sincero, e aí, igual falava o velho França Teixeira na televisão dos anos 70, falava assim, câmara nos olhos dele. Você não acha que também, por ser generoso, os cacaucultores eram meio perdulários? Ou isso é mito? Ou isso é lenda? Como é que era isso? Talvez seja uma pergunta que a resposta não seja tão fácil, pelo seguinte, porque os produtores, eles tinham recursos fáceis, juros baratos. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do custeio, que era o penhor rural, o que é que acontecia na época, né? Dificilmente um produtor de cacau, ele pagava o penhor. Então, isso era culpa do produtor? Por isso a dificuldade na resposta. Não, porque o banco dizia o seguinte, pague que eu lhe dou outro. Ou seja, aquele recurso que o banco colocava no nome do produtor servia para pagar o que ele tinha antes. Então, o produtor não se via naquela obrigação de pagar um financiamento e esperar um tempo para chegar um outro. Ou seja, eu acredito, é a minha forma de ver, já naquela época eu acreditava assim, que o banco é que tornava o produtor perdulário. Tanto isso é verdade que quando chegou 88, que o banco disse que nós não temos mais recurso fácil. O recurso das contas do governo agora não estão conosco. Aí o banco teve que partir para a captação no mercado, a custo mais alto, naturalmente, e aí não teve como manter aquele modus operandi. Não, você
primeiro que teve que fazer um filtro, né? E se o produtor ficasse na inadimplente, dificilmente ele tinha acesso a outro. Entendeu? Não, perfeito. Mas eu não vou fazer pergunta fácil, não. A bancada do Cacau não é para fazer pergunta fácil e nem ter resposta em cima do muro. Toda vez que quem passar aqui, você está sendo o primeiro, mas quem passar aqui vai precisar fazer respostas que vai pensar, vai gaguejar, mas vai responder. Vai até coçar o nariz, mas vai ter que responder. Porque essa região é uma região tão importante para o Brasil hoje, do ponto de vista socioambiental. É uma região que tem a maior biodiversidade do planeta. É uma região que é adorada pelo Brasil todo. O sul da Bahia é uma região amada pelo Brasil todo pela questão turística. Então a gente está numa região que merece ser melhor entendida, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. E tem um tal de Marx que ele falava assim, que para você entender o futuro é igual um arco e flecha, tem que puxar o passado. Quanto mais você volta no passado, você projeta o futuro. Então, entender esses anos 70, anos 80, é importante, porque eu nunca tinha pensado, né, dessa forma. Eu, por exemplo, que escrevo artigos e penso sobre o tema. E aí você lembra que em 88 teve esse dilema. Em 89 vem o primeiro caso de vassoura de bruxa. Ou seja, a queda do coice. E quando chega em 90... tem o Plano Collor, que é o Plano Collor que resgatou tudo. Então, assim, você viveu essa transição aí, você viu como é que foi viver esse período 88, 90 aí, para o cacauicultor, de ter um problema agrícola, né, de agronomia do fungo, que não se conhecia, um problema estrutural, que é o Banco do Brasil não ser tão flexível, vamos dizer assim. E você ainda tem o Plano Collor, que não vou nem comentar, que o Brasil todo sabe o desastre que foi. Como é que foi aquele momento? Eu estou falando isso até por ser humano. Você deve ter visto casos surpreendentes, né? Por coincidência, apareceu o primeiro caso de vassoura na região, no município de Uruçuca. E eu estava lá, funcionário do Banco do Brasil de Uruçuca. O segundo caso foi em Camaquã. Foi quando eu fui transferido e assumi minha primeira gerência do Banco do Brasil em Camaquã. Então você que levou. Então, de repente, foi eu que levei. Você que levou, você estava carregando, né? Você foi no Pará, pegou, voltou. Mas, rapaz, você igual o Forrest Gump, você estava lá onde estavam acontecendo as coisas, né? Estava no olho do furacão. Como é que foi? Você lembra, você tem essa memória, assim, de primeira vez que eu ouvi falar que aconteceu lá em Uruçuca? É porque o problema é que a gente, quando soube do problema, na realidade a gente não conhecia muito sobre a vassoura, os danos potenciais dela, né? A gente não conhecia, mas sabia que era algo muito ruim. E a CEPLAC, numa atuação que era o que estava disponível na época, erradicou praticamente a fazenda toda, os pés de cacau que estavam lá. E quando surgiu um outro caso em Camaquã, a gente teve aquela percepção de que assim, o caso está perdido, não tem controle. Então foi algo muito ruim. Eu que tinha já naquela época tinha propriedade rural, peguei em Camaquã alguns clones, né, de pés que estavam no meio aquele problema todos os pés ali queimados de vassoura, e sobravam alguns pés que não pegavam a vassoura. A gente pegou e fez aquela clonagem, né, aquela enxertia. E depois a gente percebeu que teve que fazer tudo de novo. Foi muito ruim. E o drama, pessoal? Você lembra do nome do primeiro proprietário que veio para falar com você? Você lembra quem era? Não lembro o nome. Esse lá em Uruçuca, apesar de ser lá, o proprietário não era cliente do Banco Brasil de Uruçuca. Então eu não me recordo o nome dele. Mas ficou muito conhecido na região, eu não me recordo. Mas lá os Moura, lá em Camaquã, tiveram contato comigo, foi um dos primeiros, do senhor Luiz Moura, e a gente começou ali viver aquela situação toda ali. Foi algo muito, muito triste, muito traumático, viu? Eu imagino, e com consequente desemprego, né? Porque... Assim, Kleber, o que houve foi assim, de repente, a gente, num curto espaço de tempo, a gente vê as propriedades outrora produtivas, propriedades muito bem geridas, abandonadas. A gente passava ali, eu morava em Itabuna, de Itabuna para Camaquã,
aquela a margem ali, as roças todas queimadas, abandonadas. Foi muito triste. Então, assim, pessoas, eu digo a você o seguinte, pessoas que tinham recurso aplicado no banco, que tinham, digamos assim, uma certa moral, como eu digo assim, com entrarem na agência do Banco do Brasil para sacar uma aposentadoria de salário mínimo. Então foi muito ruim. Minha família sofreu um bocado, a gente sabe os casos, e eu estou buscando um pouquinho da macroeconomia, mas também buscando o drama individual, porque tem uma frase interessante, que sabe que a diferença de genocídio para assassinato é a quantidade de pessoas. E você, às vezes, você se choca mais quando fala se você ver uma pessoa acidentada, é mais chocante você ver uma pessoa acidentada, um indivíduo, do que você ouvir falar na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus. Então, quando é número, é só uma estatística. Quando a gente fala do drama pessoal, quando a gente está falando, quem está retratando, quem é da região, com certeza vai lembrar memórias tristes, mas assim, é importante, eu acho, falar desse drama individual, porque em última instância, a gente fala hoje de muitas minorias. A maior minoria é o indivíduo. Então, a classe produtora ou a classe trabalhadora, ela é composta de indivíduos que sofreram muito, né? Você deve ter presenciado isso e visto algumas lágrimas, né? Em algumas situações vexatórias mesmo. Aí vou resgatando um pouco daquela questão do produtor perdulário, quem foi o culpado. Aí eu digo a você o seguinte, nós tivemos situações, antes de ser gerente, eu trabalhava na carteira rural. Então, eu passei a vida no banco lidando com a questão do produtor rural. E a gente vê, assim, situações assim muito tristes de pessoas que foram sempre adimplentes, sempre cumpriram suas obrigações no banco. E, de repente, a gente vê a pessoa, por absoluta falta de recurso, de condição, de ficar inadimplente, a fazenda ir para leilão, depois de todo um processo. Então foi algo assim que, para a gente, né, no banco, que eu, filho de produtor, neto de produtor, então essa situação que também passou pela minha família, foi muito complicado. E aí, a gente falou de 88, 89 vassoura, chega 90, meio plano. Aí saca um pouquinho de liquidez que ainda teria aí. Algumas reservas. E você deve ter ouvido falar de pessoas que se suicidaram. Quer dizer, o recurso ali zerou, o cara mal tinha recurso para comer. E além da descrença de que, será que um dia eu vou receber meu dinheiro de volta? Então teve uma situação muito, muito complicada, muito difícil. Então, assim, eu gosto muito de puxar lá, sempre como falei, esse lado pessoal, porque a gente consegue, às vezes, entender melhor o drama regional quando você pensa no indivíduo, do que pensar só em, são 30 mil produtores, e aí para cada fazenda você tem aí pelo menos uma fazenda, naquela época talvez fosse a mão de obra mais intensiva, por causa da questão trabalhista era menos, talvez, assim, para cada fazendeiro quebrado você tem 10 desempregados. E família, né? E as famílias envolvidas, né? De repente 40 pessoas. Não vou nem citar plano Collor, a gente já sabe o drama e a tristeza, até pesado para a gente falar, a gente que está na faixa dos 50, que eu vi isso, todo mundo viu um pouco, e só vou falar um detalhe só. Infelizmente, o Brasil, que é um país de privilegiados, e não de elite, eu vi uma coisa interessante do Emicida, que é aquele rapper, falando, não vou chamar ninguém que é rico de elite, não, porque no Brasil, só porque tem mais recursos, e não é elite, seria elite vamos dizer, privilegiados. O plano Collor, não vou citar nome, até de processo, mas para esquentar um pouquinho a bancada, teve banqueiro daqui, baiano, que sabia do plano antes, tinha informação privilegiada, e que resgatou seus recursos pessoais e comprou Cacau Futuro. Quem estiver ouvindo algum dia isso aqui vai saber quem é o banqueiro baiano, quem são dois banqueiros baianos que, se eu estiver vivo no próximo programa, viu, pessoal? Mas assim, então, essa região toda sofrendo e alguns privilegiados se beneficiaram ainda da operação. Aí vem
esse The Day After. Tem um filme, para quem é mais jovem não vai lembrar, dos anos 80, que chama The Day After, que sempre se fez muitos filmes sobre a explosão, o filme de guerra, até quando explode a bomba atômica. E esse foi um filme que marcou bastante uma geração, chamado The Day After, o dia após. O filme começava após a explosão da bomba atômica. Como nos anos 80 teve a Guerra Fria, então todo mundo tinha aquele terror, né? Você lembra disso? Ele ficava, um dia vai explodir a guerra, quem vai explodir, não sei o quê. Eu ficava só pensando, eu vou fugir para Itacaré, ninguém vai me achar lá. Mas assim, esse tema da bomba atômica permeava o inconsciente coletivo dos anos 80. Então o The Day After, ele falava sobre o dia após a guerra nuclear. Como é que as pessoas, como fosse Hiroshima, Nagasaki, depois da explosão, as pessoas, umas morrendo, outras moribundas, outras sofridas, casas destruídas, não tinha Estado, não tinha nação, nada para se proteger, polícia nem falar. Então, vou falar depois dessa explosão atômica, que foi o Banco do Brasil, não sei, um grande fomentador, Vassoura de Bruxa, Plano Collor, o The Day After, vou chamar de 91, ano 91, 92, aquilo foi que ainda não tinha ainda também a técnica, nenhuma técnica agrícola em vista. Foram anos realmente até difíceis, né? E você pode acrescentar essa lista, Kleber, duas outras questões. A questão de mercado, preço de cacau, sim, passou um tempo muito ruim, um preço muito ruim. E a questão climática. A gente vai se lembrar de 2015 e tal, mas antes disso, e a região vem sofrendo, né, ano após ano, com um índice pluviométrico menor a cada ano, né, e já nos anos 90, né? Já nos anos 90, né? Então isso deprimiu a região. Deprimiu. Por conta disso, eu costumo dizer que os produtores de cacau que estão hoje ainda com as suas propriedades rentáveis são sobreviventes. Você que está me ouvindo aqui, você não é só um sobrevivente, não. Você é um campeão. Um cacaucultor baiano no sul da Bahia é um campeão. E você, só de você estar vivo, meu amigo, só de você não ter se matado, nem ter estar vivo e estar com sua família aí, em que situação econômica que for, com seu banco, sua propriedade penhorada ou não, você é um campeão. E ainda mais se for cooperado, se tiver tido a sensação que isso é o que vai resgatar essa região, que eu estou puxando esse gancho para isso. Esse espírito de superação, entrar numa coletividade, que é uma coisa que faltou muito aqui na região. Depois eu tenho minha visão sobre isso, queria bater o papo, mas assim, como é que você percebe dessa superação virar um movimento coletivo aqui? Para a superação disso. Eu diria a você que na lista que nós fizemos aqui, ainda tem um outro problema. Nós tivemos uma cooperativa que era a maior da América Latina, a Cooper Cacau, e de repente acabou, deixando muita gente com recurso lá. Ou seja, muita gente ficou endividada porque acreditou e deixou o cacau à ordem lá na cooperativa. Aí eu digo assim, para entender a resistência do produtor rural, né, de você, produtor rural, a gente precisa resgatar tudo isso. Né? A gente tem, e você começou dizendo, né, nós criamos uma fintech, né, para tentar valorizar o produtor, tentar permitir que ele tenha preços melhores com o seu produto. Mas quando a gente percebe a resistência, eu tenho que me lembrar que eu passei por tudo isso. E que cada produtor passou por tudo isso. Né? Então a resistência é algo até uma questão até de sobrevivência. Verdade. Então, vamos falar, a grande força do brasileiro é rir de si próprio. E assim, rir para poder não entrar em depressão, mas assim, chega a ser análogo às 7 pragas do Egito, né? Porque você vê, o Banco do Brasil, o Collor, a Vassoura de Bruxa, a quebra da cooperativa. Eu acompanhei já anos depois o imóvel, só o imóvel que foi o ativo da Itaísa ali, aquele galpão, e com todos os trabalhadores, a causa trabalhista acabou indo para os trabalhadores, aquele galpão. Eu tentei resgatar aquilo, hoje é de um empresário local que está montando, da Amazon Bahia, graças a Deus, que pelo menos tem uma utilidade econômica, né? Mas ficou anos parado aquele galpão. Então, tem uma série, 7 pragas do Egito que se abateram, que realmente tinham que realmente a gente está falando como um campeão.
bancada do cacau. No segundo bloco, vamos falar agora do presente e futuro da produção de cacau, do mercado de cacau, com mecanismos novos, que é onde eles controla e domina bem a sua capacidade técnica. Bancada do Cacau, siga, compartilhe, dê joinha, divulgue. A Bancada do Cacau é o programa que vai dar voz a uma produção que preserva a floresta e preserva as pessoas.